Elias, ele era tão significativo, e eu não sei o porquê Deus fez isso com ele. Elias não morreu. Eu não sei se você não sabia, mas Elias não morreu. Ele subiu numa carruagem de fogo, ele não viu a morte. Elias. Esse é o nosso personagem. O personagem destemido, um personagem ousado, um personagem que chegava diante de Jezabel e de Acabe, sabendo que poderia morrer, e desafiava os dois. Esse é o nosso personagem. Mas chegou um momento na vida de Elias, esse mesmo Elias, que não viu a morte, que era destemido, ousado, que ele se sentiu esgotado. Ele se sentiu esgotado físico, emocional e espiritual. Elias estava esgotado. Ele não estava aguentando mais. Ele, em um certo momento, ele chega e fala assim: só vai chover quando eu mandar. E Deus pega Elias e diz assim: some daqui, Elias, foge. Elias foge. Vai diante de um rio, ele fica vivendo lá porque a seca já estava sendo tomada. Ele é alimentado, como alguns dizem, pelo delivery divino. Os corvos vinham e traziam alimento para Elias, e ele bebia a água do rio. Mas chega um momento que a seca chegou àquele rio, e Deus fala assim: agora eu estou mandando uma viúva te alimentar. E ele vai para Serepta, e lá na Serepta ele fica um tempo. E a viúva só tinha um pouco, e ele falou assim: mas faz o seguinte, coloca primeiro para mim. Coloca primeiro para mim, porque Deus não vai deixar faltar. Porque Deus havia falado que ele iria mandar os corvos para alimentar Elias. Olha, Deus mandou os corvos. Depois Deus fala assim: eu vou mandar uma viúva. Mas nenhum dos dois sabiam que Deus ia enviar Elias. Como Deus trabalha no interior das pessoas e dos seres? Porque Deus tem o controle de tudo. Ele falou assim: ó, o corvo vai te servir e a viúva vai te servir. E Elias estava ouvindo a voz do Senhor. E ele chegou um certo momento em Serepta que Deus fala assim: sai daqui agora que eu vou mandar chuva. Se apresenta diante de Acabe. E ele vai lá se apresentar diante de Acabe. Quando ele chega diante de Acabe, eles mandam Acabe subir ao Monte Carmelo com todos os seus profetas, que ele subiria lá, e o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus verdadeiro, porque o coração do povo ali estava dividido. Então eles ficam orando, pedindo a Baal que mandasse chuva, que mandasse, só que Baal não aparece. Ficou fechado para Baal. E eles passam tempo orando, e Elias começa a ironizar: olha, continua orando aí, porque de repente ele saiu, ele foi para algum lugar, ele está dormindo, e nada de aparecer. Então Elias, chegou a vez de Elias. A primeira coisa que Elias faz, ele reúne o povo e fala assim: por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? O que está acontecendo com vocês? Se Baal é Deus, serve a Baal. Mas se for Deus o Senhor, servia o Senhor. E depois ele vai e restaura o altar do Senhor, local de adoração que havia sido quebrado. E logo depois o Senhor responde com fogo. E chega o fogo naquele lugar. Então depois Elias fala: agora pegue todos os profetas e matem todos. Esse é o Elias, o poderoso Elias. Mas aqui no capítulo 19, a Jezabel, que era adoradora de Baal e mulher de Acabe, Acabe diz para ela: olha, Elias fez isso, isso e isso. E ela fala assim: avisa lá Elias, que assim como ele fez com meus profetas, eu vou fazer com ele. Elias tinha visto tudo que Deus tinha feito pela mão dele. Ele recebe uma palavra de uma mulher adoradora do diabo, que ali é representado por Baal. A Bíblia diz que nesse mesmo homem que fez o céu parar, que não permitiu a chuva, ele sente medo. A Bíblia diz que ele sentiu medo da simples palavra de Jezabel. Ele ficou amedrontado com a palavra dela. Ele disse: ó, Elias ficou com medo, levantou-se
e para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo, e ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando o dia inteiro, e lá ele se sentiu vontade de morrer. Sentiu vontade de morrer. O meu professor do seminário, examinando esse texto, ele vai dizer o seguinte: você, amado, por mais crente que você seja, fiel que você seja, você é um ser humano. Nunca esqueça isso. Você é um ser humano, sujeito a todas as dificuldades, ao esgotamento físico, emocional, espiritual. Por mais que Elias seja um profeta do Senhor, nós estamos falando de um profeta do Senhor, e um dos maiores profetas do Senhor, mas chegou um certo momento que ele pediu para morrer. Aí o meu professor falou que o crente, ele faz diferente. Ele pede ao Senhor: Senhor, tira minha vida que já estou cansado aqui. Mas é a mesma coisa, ele sentiu vontade de morrer. E por que ele sentiu vontade de morrer? Porque ele estava esgotado. Amados, são 3 anos e meio ele fugindo, seca. E ele havia passado uma guerra espiritual de um dia lá no Monte Carmelo. Chegou um momento que o físico, emocional e espiritual de Elias estava arrasado. Ele não estava aguentando mais. Assim como você, assim como eu. Às vezes você se cobra demais. Às vezes você bota muito peso sobre você porque você é crente. Mas eu quero dizer para você, nós estamos falando de um profeta do Senhor. E chegou um momento que ele falou: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Foi isso que ele falou para o Senhor: eu não aguento mais. Se chegou o meu tempo, por favor, me leva daqui desse mundo, que eu quero descansar, porque eu não estou aguentando mais. E pode ser, amado, que isso já aconteceu com você. Pode ser que você ficou tão esgotado, tão esgotada, que você chegou para Deus e falou assim: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa situação. Eu estou aqui esgotado, Senhor. Estou esgotada. Eu não aguento mais passar por isso. Eu não consigo mais dormir. Eu não consigo mais rir. Eu não consigo mais passear. Eu não consigo mais fazer nada, Senhor. Eu não aguento mais. Porque foi isso que Elias fez. E a primeira coisa, amado, quando você está esgotado, quando você está no limite, o medo, ele te toma. E você é tomado pelo medo daquele jeito que uma simples palavra de Jezabel, você acha que é o fim do mundo. Porque a tendência de pessoas que estão esgotadas, estão com muito medo, é superdimensionar um pequeno problema. Veja bem, ele pegou um pequeno problema, uma pequena palavra, e aquilo se tornou grande. E ele pegou todos os milagres que Deus tinha feito com ele e tornou pequeno. É isso que a mente humana faz quando está esgotado, quando está com medo. É você pegar as coisas boas e diminuir as coisas ruins, você aumentar. E aquilo fica pesado. Porque uma simples palavra que uma pessoa te dá na rua, você acha que é o fim do mundo. Porque você esquece todas as coisas que Deus fez por você, através de você, e o que vai fazer por você. Então as coisas que Deus faz, o diabo, no teu momento de esgotamento, ele diminui. E uma pessoa chega para você e fala assim: olha, você não serve para nada. E aquele não serve para nada se torna uma coisa gigante, e a tua vida não consegue andar, porque uma pessoa, de repente, o seu pai ou a sua mãe, lá na sua infância, falou: você não serve para nada. E você esquece tudo que Deus fez através de você. Você esquece às vezes que Deus te livrou. Você esquece às vezes que Deus te usou, porque aquela palavra está ainda agarrada no seu coração. A primeira coisa, amado,